Agora tem um alerta, um apelo à população. Além do tempo seco, por causa de quê? Da falta de chuvas, está faltando consciência de algumas pessoas e isso está piorando ainda mais a situação. O número de queimadas aumentou assustadoramente. Em Divinópolis, o número de queimadas aumentou cerca de 30% de janeiro a junho, em comparação ao mesmo período do ano passado. Veja na reportagem. De longe era possível ver a fumaça. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação seca neste lote no bairro Padre Libério, em Divinópolis. As chamas chegaram bem perto das casas. Dona Maria ficou preocupada e diz que não é a primeira vez que isso acontece. E a gente fica com medo, né? Com medo até de pegar fogo na cozinha minha, que a minha cozinha é no fundo. Então a gente fica com medo de pegar fogo no barracão. Com o vento, o fogo ganhou força e consumiu a vegetação. Os bombeiros foram chamados e precisaram subir em um muro para conseguir controlar o incêndio. É só chegar a esta época do ano para os bombeiros terem mais trabalho. Corpo de Bombeiros de Emergência. Incêndio de vegetação? Qual localidade? Com o tempo seco, o risco de incêndios aumenta. A vegetação ela está bem mais seca, além do clima estar seco também. Então, por consequência, facilita a combustão do material. E a situação tem piorado. Um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros revela que de janeiro a junho deste ano, o número de queimadas em Divinópolis cresceu 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de 128 casos para 167. E a maioria dos incêndios é provocada pelo ser humano. O fato de jogar uma guimba de cigarro na vegetação, alguns seres humanos que costumam fazer atividades de campo, que fazem fogueiras e ao saírem daí não apagam a fogueira, ele está propiciando esse incêndio de vegetação, além da solta de balões em locais próximos às áreas verdes, né, aos campos, também pode estar causando esse incêndio. O grande número de queimadas faz com que quase todo dia uma fumaça cubra parte de Divinópolis. Quem tem problemas respiratórios sofre. Provocar incêndios é mais que falta de consciência. De acordo com uma lei federal de 1998, atividades que causem poluição e dano à saúde, como as queimadas, por exemplo, configuram um crime ambiental e o autor pode ser punido. Só a multa para esse tipo de caso varia de R$ 150 a R$ 2.500. A fiscalização é feita pela Polícia Militar de Meio Ambiente. A gente atua muito com operações, né? A gente visita várias pontos da zona rural e também na zona urbana para poder fazer uma campanha aí para o pessoal conscientizar a evitar de colocar fogo em lixo, queimada de lotes, né, irregular. Então a gente faz esse trabalho preventivamente. O Código de Posturas de Divinópolis também prevê punição a quem provocar queimadas. A prefeitura aumenta a fiscalização nesta época do ano. É importante que a população denuncie. Situação igual essa que a gente está passando aqui agora, que denuncie. Né? Isso é crime. O cidadão também, ele é responsável civilmente e criminalmente também pelos crimes ambientais. Com o aumento do número de casos, o Corpo de Bombeiros faz um alerta e chama a atenção para o risco das queimadas atingirem as casas. O incêndio ele se propaga com grande velocidade. Então ele pode estar direcionando as chamas para algumas residências e estar causando incêndio numa residência, podendo trazer muitos danos patrimoniais e humanos. E isso acontece dentro das cidades, perímetro urbano, e acontece principalmente também nas beiras de rodovia. Ontem vim de Lagoa da Prata para Divinópolis, acho que eu vi uns 5 ou 6 focos de incêndio. Conforme a gente já falou, a maioria desses casos é gente que vai lá e coloca fogo. A grande maioria são pessoas que fazem isso, seja dentro da cidade. Dentro da cidade tem um agravante. Muitos lotes estão sujos, o poder público não cobra, não fiscaliza, não pede a limpeza. E às vezes pede a limpeza e o cara vai lá limpar, ao invés de ser na enxada, de arrumar um trator, o cara vai e coloca fogo. Quem sofre com isso, os moradores, né? Nunca aparece quem fez, é impressionante. Às vezes a pessoa vê, sabe que é o vizinho, não tem coragem de falar, mas é meu vizinho, eu vou me indispor com o vizinho. O vizinho está preocupado com você, está muito preocupado. Algumas situações podem ocorrer? Podem. Por exemplo, se tiver um vidro lá com água, alguma coisa, sol demais, pode provocar um incêndio? Pode, né? Mas
creio eu que esses casos são mínimos. A maioria, infelizmente, tem quem? O homem. Inconsciente e inconsequente.